Olá, boa tarde. O Cidade Alerta começa com um chamado urgente exclusivo. É o helicóptero da Record sobrevoando o Distrito Federal, um cativeiro. Nós estamos no caso da família inteira desaparecida agora no Distrito Federal. Nós estamos sobrevoando nesse momento um cativeiro onde um corpo teria acabado de ser encontrado. Eu já vou com as primeiras informações com o nosso Fábio Ligeiro. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. A gente vê neste momento o trabalho do Corpo de Bombeiros nessa casa, que fica justamente em um cativeiro, no Vale do Amanhecer, em Planaltina, região do Distrito Federal. De acordo com a polícia, o 7º corpo foi encontrado nessa casa. Os peritos do IML foram chamados, estão a caminho do local. A vítima ainda não foi identificada. A gente vê neste momento o trabalho do Corpo de Bombeiros, que está nesse local justamente para desenterrar esse corpo que foi localizado. Essa 7ª vítima, são 8 pessoas que estão desaparecidas, 6 corpos já tinham sido encontrados. Agora a confirmação da 7ª vítima localizada neste cativeiro. Bate. Apenas a Record está com essas imagens ao vivo do local. Nós temos do lado esquerdo uma imagem de baixo. Nós temos do lado direito a imagem onde pode estar escondido o 7º corpo. As novas informações dão conta que o sogro de Elisamar, visando um imóvel e também uma dívida de R$100 mil que a empresária cabeleireira tinha com ele, poderia ter provocado todo esse crime. Quando Elisamar foi feita refém pelo próprio sogro, de acordo com informações preliminares, ela estava ao lado dos filhos pequenos gêmeos e também do menino de 7 anos. A Elisamar, então, que teria uma doença cardíaca, ela teria tido um infarto e morrido durante este sequestro. Para não deixar rastros, o padrasto da criança poderia ter se juntado ao próprio pai e sogro de Elisamar para não deixar vestígios e matado as próprias crianças. Nós vamos ter as informações completas desse caso. O Brasil inteiro está de luto. O Brasil inteiro está comovido com tamanha maldade cometida por estas pessoas. Até agora não se sabe o paradeiro do sogro, que teria arquitetado e contratado outras pessoas para colocarem o plano em ação. Eu quero só o helicóptero da Record, por favor. Essa é uma imagem que apenas na Record você está vendo. A única emissora que nesse momento está sobrevoando o local é o helicóptero da TV Record. Eu quero agradecer aos meus colegas do Cidade Alerta Distrito Federal por disponibilizarem, assim que estourou essa ocorrência, de que o 7º corpo estaria agora enterrado exatamente nessa casa. Eu vou pedir, por favor, para o nosso helicóptero lá do DF abrir um pouquinho a imagem para que nós tenhamos a exata noção onde a Elisamar e os próprios filhos, onde Elisamar e o outro menino de 7 anos, a família inteira teria sido colocada refém. É exatamente nessa casa que fica na região do Distrito Federal. Veja a quantidade de viaturas do Corpo de Bombeiros que já estão ali no local. Eu quero a imagem de baixo agora, a imagem das buscas que estão por baixo. Aí está uma moça do Corpo de Bombeiros, uma soldado do Corpo de Bombeiros no local. Todo o respaldo está sendo dado, toda a força-tarefa que inclui nesse momento Polícia Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, tanto do Distrito Federal quanto também do Estado de Goiás. Neste momento, a força-tarefa inteira empenhada. Eu já tenho o repórter por baixo ou não? Cães farejadores estão sendo colocados agora dentro da casa. Atenção, cortou para o helicóptero. Cortou para o helicóptero. Cães farejadores agora. Nós não sabemos porque tem 2 pessoas ali em cima do teto agora. Não sabemos se são repórteres, se são policiais que estão transmitindo para o centro de operações da Polícia Militar e da Polícia Civil dos estados de Goiás e também do Distrito Federal, mas é grande a chance dos agentes dos bombeiros, dos agentes militares encontrarem agora este 7º corpo. Eu tenho daqui a pouco o nosso repórter Manuel de Oliveira, o nosso Danilo, eu tenho também o nosso Tatuzinho que vai entrar em ação
e vamos, assim que tiver a notícia, se há ou não o 7º corpo, se finalmente o Corpo de Bombeiros encontrou a 7ª vítima desse desastre que machucou o coração do povo brasileiro, que acabou com quase 10 pessoas, nós vamos noticiar para você. É exatamente os movimentos aí do Corpo de Bombeiros que vão nos indicar se estamos próximos ou não do desfecho desse caso. Um homem disse que estava no cativeiro. Quem que é o Horácio, hein, Zamataro? Chegou agora essa informação para mim. Um dos suspeitos disse que estava no cativeiro com a Renata e a Gabriela, e o marido de Elisamar, o Tiago, mandou chamar Elisamar. Na discussão com ela, na discussão com o marido, a Elisamar, que é mãe dos gêmeos, do menino de 7 anos e de outros 2 adolescentes, ela infarta. Ele, então, confessa para a polícia que, com a ajuda do padrasto, não deu detalhes sobre como, mata as crianças, porque eles temiam que as crianças de 6 e 7 anos revelassem para a polícia os autores da morte da mãe deles. Portanto, supostamente, o atual companheiro Tiago e também esse Horácio. Eu tenho aí já? É em vídeo? Cadê a imagem, por favor? Me dá a imagem de dentro da sala do delegado. Um dos suspeitos agora chora. Um dos suspeitos agora chora enquanto relata para a polícia a maldade e a monstruosidade que foram cometidas contra uma mulher que só queria saber de trabalhar. O sogro dela, então, teria emprestado 100 mil reais e, além dos 100 mil reais, ele queria também o patrimônio de Elisamar. Esse patrimônio seria imediatamente vendido e, com todo esse dinheiro, o sogro de Elisamar fugiria do Distrito Federal junto com uma amante. No meio de toda essa confusão, peças que estavam também agindo contra Elisamar teriam sido eliminadas. Abre a imagem, por favor. Parece que os bombeiros estão vendo que tem gente ali no teto. Pode abrir um pouquinho a imagem. Pode abrir um pouquinho a imagem. É o helicóptero da Record que está sobrevoando com exclusividade Brasília. Nós estamos dando talvez o que podem ser os últimos passos de um dos crimes que vão marcar este ano de 2023 aqui no Brasil. Exatamente nessa casa, olhando de fora, Percival de Souza, dificilmente alguém poderia imaginar que ela serviria de esconderijo, serviria como cativeiro para toda essa família por pura ganância, por pura maldade. Me dá a imagem de baixo. Eu tenho imagem também na porta da casa. Assim que os bombeiros nos disserem se existe ou não esse 7º corpo e, por meio das vestimentas, nos informarem se esse corpo pertence ao sogro ou não, né? A informação inicial é que o sogro seria o mandante do caso. Nós vamos dar a informação em primeira mão. Pode voltar para o helicóptero, que é a imagem mais preciosa agora. Nós estamos colocando toda a nossa estrutura de jornalismo, tanto de São Paulo, quanto do Goiás, quanto do Distrito Federal, para que você acompanhe o desdobramento final desse que é um dos casos de maior repercussão no país nesta quarta-feira. Eu tenho novas informações com Fábio Linhares. Pois é, Bate, a gente acompanha do alto esse trabalho da Polícia Militar e também o trabalho do Corpo de Bombeiros, que foi até esse local com os cachorros, com os cães farejadores, que são extremamente importantes nesse trabalho de busca. A informação passada pelo Horácio, que foi essa pessoa presa, foi que ele, em depoimento, disse que ele e o Gedeon receberam 100 mil reais para matar a Elisamar e os 3 filhos dela. 6 corpos já tinham sido encontrados, 8 pessoas estavam desaparecidas e, neste momento, um 7º corpo foi encontrado por esse trabalho de buscas do Corpo de Bombeiros, que estava no cativeiro, que está onde era o cativeiro, no Vale do Amanhecer, na região de Planaltina, no Distrito Federal. Bate. Vamos direto ao local. Chamado do Danilo Moreira, boa tarde.
Oi, Bate. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Cidade Alerta. Movimentação intensa aqui no Vale do Sol, em Planaltina. Nesta casa, Bate, onde era o cativeiro, viu? Onde funcionava o cativeiro, segundo a Polícia Civil, da esposa e da filha de Marcos Antônio, Renata e Gabriela Belchior. Nós chegamos aqui, Bate, junto com o Corpo de Bombeiros. A gente veio num comboio com o Corpo de Bombeiros e eu acompanhei toda essa movimentação. Nesse momento, olha aqui, bombeiros saindo com enxada e também com pás para cavar o buraco lá, Bate. Porque eu conversei com um policial assim que eu cheguei aqui, eu vi na expressão dele que algo havia sido encontrado aqui nesta casa, Bate. Eu perguntei para ele, policial, foi encontrado algo aqui? Ele disse que sim, ele afirmou que sim. Algo foi encontrado, ele só não confirmou se foi um corpo, se foram dois corpos, se o corpo que foi encontrado pertence a um homem ou a uma mulher. Neste momento, o que acontece aqui? Eles aguardam agora a perícia chegar aqui no local para fazer o trabalho de reconhecimento, se realmente é um corpo humano que está enterrado aqui nesta casa. É uma movimentação muito intensa de Corpo de Bombeiros, também da Polícia Civil, da Polícia Militar aqui no local. Essa viatura acabou de chegar aqui no local para acompanhar todo esse trabalho. A Polícia Civil já tinha a suspeita de que algo poderia ter aqui, porque tinha indícios de terra mexida, remexida no fundo dessa casa. Fica bem próxima, Bate, aquela caixa d'água ali, esse buraco fica bem próximo àquela caixa d'água que o repórter cinematográfico Thiago Leão mostra pra gente neste momento. O policial disse que quando chegou aqui já sentiu um mau cheiro bem forte e que tudo indicava que algo poderia ter aqui nessa casa. Eu vou pedir o repórter cinematográfico Thiago Leão para vir aqui comigo também, Bate, para o pessoal de casa acompanhar aqui com a gente. Essas viaturas do Corpo de Bombeiro que estão aqui é do Batalhão de Operações com cães. Foi esses cães que ajudaram então a polícia e também o Corpo de Bombeiros a identificar o que estava ali naquela casa. Eu não sei se esses cães já foram retirados, se eles estão aqui dentro da viatura. Aparentemente eles não estão dentro da viatura, dá para ver ali bem lá no fundo, ele está deitado ali. Foi justamente esses cães aqui do Corpo de Bombeiros que ajudaram então a encontrar algo dentro dessa casa. Agora a expectativa, Bate, é com a chegada do IML e também do delegado responsável por este caso, porque a polícia diz que não pode repassar mais informações para a imprensa, que só o delegado poderia bater o martelo. Mas por aqui a movimentação é intensa, olha a quantidade de moradores, porque aqui é um distrito de Planaltina, Vale do Sol, é um distrito que não é muito grande, então um caso que já chocou a população inteira do Distrito Federal e agora num distrito deste daqui, com poucos moradores, todos estão assustados, estão abalados com tudo isso. Conversei também agora há pouco com o dono dessa marmoaria que fica bem ao lado da casa onde era esse cativeiro. Ele disse que não imaginava que do lado da casa dele poderia estar acontecendo algo desse tipo. Ele disse que sempre tem moradores novos nesta casa. Segundo a Polícia Civil, essa casa foi alugada há 3 meses, num valor de R$800. E ele também está chocado com tudo isso que aconteceu, viu, Bate? Então, pela informação que você está me passando, esse crime estaria sendo planejado há pelo menos 3 meses. Ou seria muita coincidência essa casa ter sido alugada 90 dias atrás? Tudo indica que teria sido premeditado sim, né, Bate? Porque essa casa foi alugada há 3 meses num valor de R$800. A outra informação que a polícia passou pra gente, Bate, é que Renata e Gabriela, filha e também esposa de Marco Antônio, elas foram trazidas para cá, não foi na semana passada não, foi no início deste mês, no início, lá em janeiro, no início de janeiro, elas foram trazidas para cá. Aqui, segundo o delegado, elas foram amordaçadas e também tiveram os olhos tapados, tiveram os olhos vedados aí para que elas não enxergassem nada que estava acontecendo aqui. Um terceiro homem foi preso na madrugada de hoje. Esse homem, segundo a Polícia Civil, era o que ficava aqui vigiando essas 2 mulheres e que também ficava responsável pela alimentação dessas 2 mulheres. Então, tudo indica que foi algo muito bem planejado, sim, não foi nada de última hora que elas foram trazidas para cá já neste pensamento, porque deu até mesmo para chamar uma terceira pessoa para cuidar dessas 2 mulheres que estavam aqui dentro dessa casa, Bate. Danilo, e tudo teria começado com o depoimento desse Horácio, que é um dos presos, que deu com a língua nos dentes e contou
o que seria até agora a verdade dos fatos. É isso, daqui a pouco, inclusive, nós temos aqui o vídeo do momento exato em que o Horácio chora para a polícia e dá detalhes da atrocidade cometida contra a família de Elisamar. Exatamente isso, Bate. Foi ele que entregou toda essa história, sim, para a polícia. Gideon não falou nada, ele ficou calado durante o depoimento, mas Horácio entregou com detalhes, com riqueza de detalhes sobre o que teria acontecido. Ele que repassou essas informações, então, para a polícia. Os policiais estiveram aqui nessa casa. Quando eles chegaram aqui, encontraram colchões. Era uma casa já parcialmente montada com alguns móveis, e a polícia veio aqui e constatou que aqui então era um cativeiro. Mas a polícia também trabalhou do lado de fora dessa casa e percebeu que havia uma terra remexida aqui nesse local, o que levantou uma grande suspeita. Então os policiais imediatamente acionaram então o corpo de bombeiros, pedindo esse apoio para identificar se poderia ter algo enterrado aqui nessa casa, Bate. E justamente isso que aconteceu. Os bombeiros vieram até aqui o local com os cães. Não levou, Bate, meia hora de trabalho aí para os bombeiros e para esses cães, e eles já identificaram que tinha sim algo enterrado dentro dessa casa. Então, com esses detalhes que Horácio repassou para a polícia durante o depoimento ontem, já que ele foi preso ontem, a polícia, com essas informações, começou a trabalhar para tentar identificar as outras pessoas que estavam desaparecidas. 6 corpos foram encontrados, carbonizados. E as outras 4 pessoas, onde elas estavam? Até mesmo Tiago, Marco Antônio, onde eles estão? Então é isso que a polícia agora tenta descobrir, Bate. Olha, o corpo vai ser resgatado agora, o corpo está dentro da casa, nós temos a confirmação, Fábio Linhares, portanto, chega a confirmação oficial, o 7º corpo do caso acaba de ser localizado e sobe para 10 o número de desaparecidos nesta tragédia, Fábio. Pois é, Bate, a gente tem essa confirmação do 7º corpo que foi localizado nesta casa que nós estamos vendo, onde funcionava esse cativeiro no Vale do Amanhecer, em Planaltina, região do Distrito Federal. Inclusive, o IML já foi acionado, está a caminho, porque esse corpo ainda não foi identificado. Esse corpo, então, vai ter que passar por uma perícia também da Polícia Civil para ser feita a identificação. 8 pessoas estavam desaparecidas, 6 corpos já tinham sido encontrados, 6 desses corpos foram encontrados carbonizados, e agora esse 7º corpo localizado nesta residência, que estaria então enterrado nos fundos dessa residência, desse local, que foi também localizado nesta tarde. Agora há pouco, o nosso helicóptero acompanhava de perto o trabalho e o momento em que os bombeiros localizaram. Só um minuto, Fábio. Parece que o delegado responsável pela investigação no local, Danilo, é você. Pois é, Bate, mais uma viatura da Polícia Civil acaba de chegar aqui no local, nesta casa onde funcionava esse cativeiro. A gente percebe que são agentes da Polícia Civil em uma viatura descaracterizada. Eles estão descendo do veículo agora. Estou percebendo aqui, tentando ver daqui de onde eu estou, se o delegado está nessa viatura. Mas o delegado não está nessa viatura. São agentes da Polícia Civil, tudo indica que do ML. O policial chega com a maletinha lá agora. Tiago Leão, mostra pra gente ali agora. Tudo indica que vai ser o trabalho agora de identificação, Bate, desta 7ª vítima que foi encontrada, então, aqui nesta casa, enterrada no quintal onde funcionava esse cativeiro. O policial entrando agora nesse momento, ele está indo agora nessa marmoaria aqui do lado, conversar com alguns policiais que chegaram aqui mais cedo. Danilo. Deve estar pegando agora informações. Danilo, repare esse material diferente que está nas mãos desse agente, olha, é uma vara preta com uma mala preta, é algum material aí que provavelmente aí de, não sei se é câmera, será que é de gravação? Não me parece. Será que eles estão desconfiados de que mais corpos podem estar no local, Percival de Souza? Essa maleta aí é usada pelos peritos que vão fazer exatamente a perícia criminalística no local para observar tudo que pode ser coletado em termos de prova, já com a certeza que Elisamar foi atraída por um emboscado para essa casa. O que se sabe também, Bate, é que aqueles que tinham articulado a morte, o assassinato de Elisamar, não contavam que com ela aparecesse aí nessa casa com as 3 crianças, o casal gêmeo de filhos dela e mais uma criança. Então, aliás, essa história
que ela teve um ataque cardíaco, é o que contam. Não está demonstrado ainda, mas também está sendo investigado. O fato é que nessa casa nasce toda a articulação, que une sentimentos como ódio, cobiça, maldade e ganância. Com esses 3 elementos, eles decidiram matar Elisamar para ficar com o dinheiro dela. O que eles imaginavam é que ela tivesse feito uma transação comercial e teria disponível R$400 mil. É esse dinheiro que eles queriam. É isso aí, esse foi o objetivo do assassinato, Bate. Percy, só um instantinho, porque chega uma bomba nessa história, mais uma informação. O microfoninho toca na tela, quer dizer informação urgente, direto do nosso Danilo. Pode ter mais de um corpo no local, é isso, Danilo? Exatamente isso, viu, Bate? Conversei com um policial que está trabalhando aqui no momento, perguntei a ele sobre este corpo que foi encontrado. Perguntei se havia apenas um corpo enterrado aqui nessa casa, mas ele disse que pode ter outro, viu? Tem essa possibilidade, sim, de ter o segundo corpo aqui dentro dessa casa. A gente vai para 7 vítimas, então, mas a polícia agora que vai identificar se a 8ª também está aqui dentro dessa casa. É um trabalho muito intenso, a todo momento vão chegando novos policiais aqui do local. Tudo indica, Bate, que é uma situação bem grave, que há sim mais de um corpo enterrado neste cativeiro, onde estavam então a sogra de Elisamar e também a cunhada dela, viu? A sogra de Elisamar e a cunhada teriam passado por esse cativeiro.